Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Semana de bênção, semana de vitória, semana que vamos ter respostas de orações. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Deus vai te responder e vai te livrar de todos os seus medos, de todos os seus temores. É o que diz no Salmo 34, versículo 4. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente e ela traz paz para o nosso coração. O Espírito Santo de Deus é Ele quem nos dá paz que excede todo o entendimento. Quando o seu coração está em paz, o Espírito Santo de Deus te mostra o caminho a seguir. Você não fica só, você não se sente angustiado em meio às preocupações diárias. Ele ilumina o caminho, ilumina a tua mente para que você tome a decisão certa, para que você não tome decisão errada. Às vezes as pessoas acham que uma decisão errada é só em grandes coisas. Olha, um palito de fósforo, ele incendeia uma floresta. Um pequeno incêndio numa floresta, ele começa com um pequeno fogo. Um grande incêndio, quer dizer, numa floresta, começa às vezes com basta uma ponta de cigarro, e se aquele lugar estiver com a floresta, com uma parte seca, quando não há chuva, o que é que acontece? Um grande incêndio destrói muitas vidas, destrói a vida de pássaros, de répteis, de tantos animais que eles não conseguem fugir do fogo. É tremendo a destruição, é terrível, é grande demais. Então, muito cuidado com as decisões. Às vezes, uma palavra, ela destrói uma família. Às vezes, uma falta de entendimento entre um casal, entre pais e filhos, destrói todos os sonhos dos outros. Às vezes, um pai ou uma mãe dá um não para um filho, mas dá um não com raiva. E aquele filho vai, busca outras coisas. Eu não estou falando que é para dizer sim a todo momento, mas eu estou falando sobre uma coisa muito séria. Porque olha o que diz no Salmo, olha o que diz no Salmo, em Provérbios. Evite o mal, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque ele não... Nossa, perdi aqui o versículo. A vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem onde tropeçam, em que tropeçam. Olha, isso aqui é em Provérbios 4, versículo 18 e 19. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. A vereda do justo é o caminho do justo. Onde ele passa é como a alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Quer dizer, você vai ter luz na sua mente. Vai te iluminar de uma forma que quem olhar para você vê os teus olhos, vê pela tua aparência que você tem Deus dentro de você, que você não é uma pessoa
sem sabedoria, que você tem sabedoria e que Deus não deixa o teu barco naufragar, porque Jesus anda com você. Quem anda com Jesus não afunda, não toma decisões erradas, porque tem a luz da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É lâmpada que ilumina os meus passos. Mesmo em meio a situações que a pessoa não sabe que decisão tomar, ela tem a luz, ela não fica na escuridão. Deus mostra o caminho, Deus ilumina o caminho. Você entendeu? Você não vai ficar tomando decisões erradas, porque a palavra de Deus, ela te mostra. Deus vai falando com você e você não vai fazer coisas erradas com a sua vida nem na sua família. Porque às vezes uma pessoa, ela pensa que está tomando uma decisão certa naquele momento, mas não é a certa. Quantas pessoas caíram em verdadeiras armadilhas? Porque elas escutaram vozes que não eram a voz de Deus. Mas hoje nós temos a certeza que Deus não nos deixa sozinho, Ele nos socorre em toda e qualquer situação. Deus não abandona seus filhos. Às vezes alguém está passando por algo porque caiu em uma armadilha, mas aquela pessoa, ela tem um bom coração, ela busca a Deus e Deus logo vem com socorro. Agora, o caminho dos ímpios é como densas trevas, como diz em Provérbios 4, versículo 19. Nem sequer sabem em que tropeçam, porque eles erram tanto que eles não sabem onde foi mais que ele tropeçou, onde ele errou. Porque ele fala muitas coisas ruins com a vida dele. Ele toma decisões erradas. Ele larga, às vezes, um emprego por nada. Ele desiste, às vezes, de coisas mais importantes na vida dele, como a própria família. Quantas pessoas que largaram suas famílias por insensatez. E depois ela se arrepende, mas o tempo passou, a outra pessoa já refez a vida. Aí ela fala, por que eu tomei essa decisão? Mas são pessoas que vivem em constantes erros, errando uma vez, errando o tempo inteiro. Então ela não sabe em que tropeça, porque ela vive só maquinando mal, só pensando coisas ruins. Então é difícil essa pessoa, ela se dar bem com o lado bom, quando uma pessoa vai falar da palavra de Deus, essa pessoa se irrita, essa pessoa não aceita conselhos. É muito difícil quando uma pessoa vive só com a cabeça virada. Você já ouviu essa palavra? Uma pessoa que vive com a cabeça virada? Então, não deixe que ninguém mande na sua vida. Que Deus, a palavra de Deus, seja a luz, que ilumine os teus caminhos, que ilumine teus passos, que clareia o teu caminho, que nada nem ninguém vá colocar na tua mente conselhos errados. Porque para ouvir, para entender o que Deus está falando e as respostas de Deus, a gente tem que estar conectado com Deus, não com o mal. As pessoas pensam que viver com o mal é só com aqueles que roubam, matam, fazem isso. Não é também, mas esse aí já é terrível, esse aí já está do lado que só Deus tem misericórdia para se arrepender e voltar para os caminhos certos. Porque Deus perdoa todos os pecadores, aqueles que se arrependem, é festa nos céus. Mas para você que está precisando de um socorro e de uma paz, até chegar a resposta de Deus, aquilo que você orou, aquilo que você tanto espera, aquilo que você precisa urgente do socorro de Deus,
Deus vai te socorrer, mas anda alinhado com as coisas que Deus fala. Aguarda, cuidado com o que você fala. As nossas palavras, elas têm poder e as nossas palavras têm que ser palavras de bênção. Não sabe o que falar no momento? Vai orar. Olha um salmo que você pode orar no momento que você está necessitado de um socorro de Deus. Vamos orar esse salmo agora, porque Deus socorre todo aquele que precisa de uma resposta urgente, de uma transformação urgente. Deus não é homem para largar os seus filhos no meio do caminho. Tem homens e mulheres que largam seus filhos. Essa história de dizer que é só homem que é ruim, que é só homem que abandona a família, isso ficou lá atrás. Porque hoje em dia tem muitas mulheres que também abandonam seus filhos, tem bebês sendo jogados no lixo, tem pessoas maltratando crianças sem querer, sem ter paciência, que não sabemos para que essas pessoas têm filhos, porque elas não querem cuidar dos seus filhos. Então, você que é uma pessoa que precisa de um socorro urgente, vamos orar o Salmo 91 e Deus vai te socorrer. Porque, como eu falei, Deus não é homem nem mulher para abandonar seus filhos no caminho. Deus, ele socorre aqueles que o buscam com todo amor, com toda a sinceridade do seu coração. E nunca tome uma decisão, por pequena que seja, de cabeça quente, que é para não incendiar a sua floresta. Não destrua o jardim que você construiu. Aquilo que Deus te deu tem que ser regado com água, tem que ser regado com a palavra de Deus, com bênçãos, para que você tenha vitória e o seu grande jardim, ele cresça e dê frutos bons. Temos que cuidar da nossa vida e do que é nosso, porque o inimigo anda ao redor de pessoas para matar, roubar e destruir sonhos, e destruir famílias, e tirar a paz das pessoas. Mas a palavra de Deus ilumina as nossas mentes, ilumina as decisões que temos que tomar para termos a vitória. Porque a vitória é do povo de Deus, não é do inimigo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Aquele que espera no Senhor, ele voa alto como águias, corre e não se cansa. Ele tem vitórias, tem renovo, e essa semana é semana de resposta de Deus, do socorro de Deus. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos da maldade humana, do homem sanguinário e de toda perversidade espiritual. Em nome do Senhor Jesus, e abençoa, Senhor, grandemente as pessoas que estão ouvindo esta oração. Entra nos lares, faz a transformação, Senhor, na mente, no espírito, no corpo, trazendo saúde, trazendo teu socorro nas finanças, abençoando e protegendo as crianças e os animais. E em nome de Jesus eu oro, já agradecendo pelo teu socorro em cada necessidade nossa, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.